A suspeita de tráfico de influência e de corrupção com dinheiro da educação levou a Justiça a ordenar a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Agentes da Polícia Federal prenderam o ex-ministro Milton Ribeiro antes das 8 horas da manhã no prédio em que ele mora, em Santos. A PF pediu a prisão na Operação Acesso Pago, que investiga a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O juiz federal Renato Borelli determinou a prisão de Ribeiro por suposto envolvimento nos crimes de corrupção passiva, prevaricação, quando um funcionário público deixa de cumprir o seu dever para atender interesses pessoais, advocacia administrativa, quando o servidor usa o cargo para defender interesses privados, e tráfico de influência. Essa é a primeira vez que um ex-ministro da Educação é preso por denúncias de corrupção no MEC, desde a redemocratização. A TV Globo apurou que os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura também foram presos. A Polícia Federal abriu inquérito em março, depois de autorização da ministra do Supremo, Carmen Lúcia, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar a existência de um gabinete paralelo dentro do MEC. Numa conversa gravada durante uma reunião com prefeitos e divulgada naquele mês, Milton Ribeiro disse que o governo federal priorizava prefeituras que solicitavam recursos por intermédio do pastor Gilmar Santos. Milton Ribeiro também afirmou que esse foi um pedido especial do presidente da República. A prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Mesmo sem ocupar nenhum cargo público, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura tinham um trânsito livre no ministério e participavam de eventos oficiais. Os dois costumavam marcar encontros de prefeitos com o ministro. De acordo com denúncias de prefeitos, os pastores prometiam facilitar a liberação de recursos da educação para municípios, em troca de compra de bíblias, propina em dinheiro e até ouro. Bíblias com fotos de Milton Ribeiro e de Arilton Moura chegaram a ser distribuídas em um evento do MEC em julho do ano passado, em Salinópolis, no Pará. O ex-ministro e os dois pastores estavam presentes. Na época, Milton Ribeiro disse que autorizou a publicação de Bíblias com a sua imagem e a distribuição gratuita delas em eventos religiosos, e que depois descobriu que as Bíblias estavam sendo distribuídas em outros eventos, sem sua autorização. A polícia também prendeu hoje preventivamente o ex-assessor do MEC, Luciano Mussi, e o ex-assessor da Prefeitura de Goiânia, Hélder Bartolomeu. A Polícia Federal cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Goiás, Pará e em Brasília. Um dos alvos foi o prédio do Ministério da Educação. Aqui os agentes permaneceram por mais de 4 horas. Os investigadores queriam saber quem frequentava o gabinete do ex-ministro. Por isso ficaram tanto tempo no MEC. Os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos também frequentavam o Palácio do Planalto. Segundo registros oficiais, de 2019 a fevereiro deste ano, Arilton Moura esteve 35 vezes no palácio. Na maior parte das vezes, Arilton foi sozinho, mas em 10 visitas, o pastor Gilmar Santos estava com ele. 2 encontros foram registrados na agenda oficial do presidente Bolsonaro. Mas os 2 pastores também foram ao Planalto e à presidência do FNDE fora da agenda. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República chegou a vetar a divulgação de informações oficiais, mas após repercussão na imprensa, o próprio GSI recuou e divulgou os dados. A defesa de Milton Ribeiro divulgou nota afirmando que inexiste razão para a prisão preventiva editada. A custódia é injusta, desmotivada e indiscutivelmente desnecessária, afirmou a defesa. A defesa disse ainda que vai pedir habeas corpus para que, segundo ela, a justiça reconheça que a prisão foi ilegal, especialmente porque os fatos são pretéritos e sem contemporaneidade, e que, neste caso, não se poderia decretar a medida excepcional, ou seja, a prisão do ex-ministro. Depois da prisão, o presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso em relação ao ex-ministro Milton Ribeiro. Em 24 de março, no auge das denúncias e 4 dias antes de Milton Ribeiro se ver obrigado a deixar o cargo, o presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa dele, numa transmissão em redes sociais. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton.
Estão fazendo uma covardia com ele. Hoje, depois de saber da prisão, o presidente mudou o discurso. Em entrevista à Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Bolsonaro defendeu que Milton Ribeiro responda pelos atos dele. Bolsonaro afirmou que cada ministério tem um sistema de compliance, conjunto de regras éticas, usado para prevenir e reduzir desvios de conduta. O presidente voltou a dizer que em seu governo não há corrupção e que a prisão do ex-ministro é prova de que a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso e aquilo. Bem, o que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, porque isso aí vai respingar em mim, obviamente. Na mesma entrevista, o presidente disse que era impossível ele saber o que acontece em todos os ministérios. É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil caem em comissão. Se alguém faz algo de errado, vai botar a culpa em mim? 20 mil pessoas, logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. Mas em julho do ano passado, ao discursar em Porto Alegre sobre a atuação de seu governo na pandemia, Bolsonaro relembrou escândalos de governos passados e disse que não havia corrupção no seu governo, porque ele tinha chamado para si a responsabilidade sobre tudo o que acontece nos ministérios. Eu sou responsável por tudo que acontece ou deixa de acontecer no meu ministério. Eles querem, de toda maneira, os rotularem de corruptos. Vitor Godoy, sucessor de Milton no MEC, disse de manhã que o Ministério está colaborando com as investigações. Godoy era secretário executivo de Milton Ribeiro, o número 2 da pasta. Participou de pelo menos 5 reuniões do então ministro com os pastores. Hoje, afirmou que não sabia das irregularidades. Nunca tive conhecimento ou qualquer tipo de postura do ex-ministro na minha frente, né, que pudesse me levar a qualquer tipo de desconfiança. Naturalmente, os órgãos de investigação têm mecanismos de investigação mais robustos e a gente espera, né, que se alguém for culpado, né, se for comprovada de fato a culpa de quem quer que seja responsabilizado. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP, disse em rede social que muitos que foram presos hoje estão inocentados após a conclusão das investigações e que espera que seja esse o caso do reverendo Milton Ribeiro. A prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, reacendeu o movimento em defesa de uma CPI para apurar o escândalo do MEC. Parlamentares de oposição vêm colhendo assinaturas desde março, quando começaram as denúncias. Políticos consideram que para a justiça chegar à ordem de prisão é porque a investigação chegou a fatos muito graves. No Senado, o presidente da Comissão de Educação cobrou providências. Lamentando a prisão deles, né? Isso é uma coisa que envergonha a todos nós, a sociedade brasileira, mas é evidente que providências precisam ser tomadas. A bancada do PT na Câmara entrou com um pedido de investigação no Supremo Tribunal Federal. Uma notícia crime pedindo para investigar quem mandou o ex-ministro Milton Ribeiro a transformar o MEC e o FNDE num balcão de negócios. O ministro falou várias vezes, eu recebi os pastores a mando do presidente da República. Por isso, o Supremo Tribunal Federal deve autorizar esta casa a investigar imediatamente o presidente da República.
Em nota, o presidente da Frente Parlamentar da Educação, deputado Israel Batista, do PSB, afirmou que a prisão do ex-ministro é resultado de denúncias feitas pela frente e que é de suma importância que seja investigado e que os responsáveis sejam punidos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também falou sobre as prisões. Esse episódio precisa ser suficientemente esclarecido porque ele tem contornos de grande gravidade. Obviamente que isso tem, além do impacto jurídico, também um grande impacto político e o governo, naturalmente, deve dar as suas explicações, sobretudo o atual Ministério da Educação, em relação àquilo que possa ter acontecido neste ministério. Na entrevista à rádio, o presidente Bolsonaro mudou também a versão oficial para a saída de Milton Ribeiro do cargo de ministro. Bolsonaro disse: "Nós afastamos ele, mas em março o governo tinha anunciado que Ribeiro pediu demissão." A Justiça chegou a determinar a transferência de Milton Ribeiro para Brasília, mas ele vai continuar em São Paulo por uma questão de logística. O pastor Arilton Moura está preso no Pará. A defesa diz que só vai se pronunciar nos autos do processo. E nós não tivemos resposta da defesa de Gilmar Santos. A audiência de custódia dos três vai ser amanhã.